pessoal, viva a quinta-feira e boa tarde para você. Boa tarde. Engenheiro chama a atenção para os acidentes com baterias de celular. Olha como ficou o aparelho do Tiago. O advogado levou um susto no meio da madrugada. O telefone explodiu e não estava no carregador. O Wallace, figura conhecida pelo humor nas redes sociais, já viveu dias difíceis. Mas ele venceu a depressão e hoje quer ajudar outras pessoas que enfrentam a mesma dor. Funcionário público morre depois de ser atacado por abelhas. Novo risco de falta d'água. Governo pede economia para evitar mais um racionamento. O nível do Rio Jucu está baixo. Já são mais de 20 dias sem chuva. Você vai à praia e acha um absurdo os valores cobrados pelos quiosques? O Procon está de olho nos quiosqueiros. No verão, muitos aproveitam para abusar das cobranças. O TN vai te mostrar o que você não é obrigado a pagar. Não deixe de ver. Vamos falar sobre crianças que não conseguem parar de roer as unhas. Além de causar doenças, comer unha também pode provocar problemas psicológicos na vida dos pequenos. Oferta de emprego do dia, selecionamos oportunidades para garçom, costureira, manicure. Auxiliar de serviços gerais, farmacêutico, atendente e ajudante de farmácia. Fique ligado. O John já virou amigo do TN e amigo dos amigos do Tribuna Notícias. Você se lembra da história dele? O garoto que ficou paraplégico, vítima de bala perdida, queria remédios para curar feridas no corpo. Mas a turma do bem não para de presentear o John. Hoje cedo, uma van estacionou na casa dele com funcionários de uma empresa capixaba. Olha o tamanho da doação. E não parou por aí, não. Nós acompanhamos mais um sonho realizado. O John vai virar jogador de basquete. E ainda, me diga qual é a sua praia, eu te mostro aqui no TN. É o verão dos nossos amigos bombando no Tribuna Notícias, primeira edição. Não saiam daí, por quê? A gente volta bem rapidinho. Até já. Estamos de volta. Olha, você costuma deixar o celular perto da cama durante a noite? Dorme com ele ou deixa carregando a bateria próximo à cabeceira? Se sua resposta foi sim, preste bastante atenção. E como, Torino, você pode estar correndo um sério perigo. O Tiago levou um baita susto durante a noite. O celular dele explodiu. Isso mesmo, só não aconteceu algo pior porque o aparelho que costuma ficar debaixo do travesseiro, desta vez estava no chão. Tiago é advogado e o que não falta para ele é trabalho. Não são raros os dias em que ele carrega o escritório para casa. Fica até tarde atendendo cliente por mensagem no celular. A gente sai muito tarde do escritório, né? Às vezes a gente não consegue fazer tudo o que precisa no dia, então é natural levar para casa. O celular dorme aí junto com você? Dorme comigo, trabalha comigo e dorme comigo. Pois é, por sorte o celular que costuma dormir embaixo do travesseiro ficou no chão na madrugada em que a bateria dele explodiu. O susto foi grande. Tiago, a esposa e o filho de apenas 9 meses dormiam no quarto na hora do acidente. Houve uma explosão, como se fosse um barulho muito forte de um tiro ou de alguma coisa grande caindo no chão. Eu acordei, levantei no susto, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o bebê. A minha esposa levantou do outro lado da cama, até caiu, se machucou. E eu entreguei o bebê para ela e a gente meio que saiu do quarto. Quando eu olhei de volta para o quarto, tinha uma labareda de mais ou menos 1,5 m e muita fumaça preta. A bateria ela ficou toda destruída, toda queimada. Ele explodiu tanto que a bateria saiu do celular. A bateria de um lado, o celular do outro. Ficou uma marca no chão e, por sorte, não queimou nada, né? Porque apagou rápido. Esse engenheiro eletricista explica que existem vários fatores que podem ter ocasionado a explosão, mas o mais comum deles é o superaquecimento da bateria. Ele pode ter até, inclusive, ter sido danificado anteriormente e pode ter entrado em combustão espontânea. Existem casos consideráveis, de celulares que ficaram muito tempo carregando, eles superaqueceram e entraram em combustão. O advogado entrou em contato com o fabricante, mas não conseguiu retorno satisfatório. Ele conta que, apesar da profissão, gostaria de resolver o problema da melhor forma possível, mas com a falta de assistência por parte da empresa, não sabe se vai ter essa alternativa. Uma única resposta que eu tive foi sim, por favor, entre em contato com uma das empresas autorizadas, que elas vão poder te ajudar. Eu tentei entrar em contato com uma que eu vi alguns endereços aqui em Vitória, mas nenhuma delas está funcionando e a única que tem é em Laranjeiras.
Então eu tentei ligar ontem, não tive resposta também. E eu fico sem saber o que fazer. Quando falamos de aparelhos eletrônicos, principalmente do celular, é preciso sempre muito cuidado e atenção. Dos maiores erros cometidos pelos usuários está justamente na utilização do aparelho durante o carregamento da bateria. Mexer no telefone ou atender a uma ligação enquanto ele carrega é um risco enorme. Esse tipo de situação deve ser evitada. Se por um acaso tiver uma tempestade e uma descarga atmosférica atingir a rede elétrica próxima à sua casa, essa descarga ela pode entrar dentro da edificação e atingir os equipamentos eletrônicos ligados a ela, inclusive o celular com o carregador. Cuidado também ao guardar o celular no bolso da calça. Evite ao máximo o abafamento do aparelho. Também é preciso tomar cuidado com o local escolhido para carregamento. Escolha sempre superfícies não inflamáveis, nada de cama ou sofá. O recomendável é você carregar o celular dentro de uma bancada, sobre uma bancada, distante da cama onde você vai dormir, sem nenhum equipamento inflamável próximo. Outra situação que oferece riscos está ligada ao estado de conservação do carregador. Os fios que passam pelo cabo nunca podem estar expostos. E o mais importante, procure sempre o selo de certificação da Anatel. Isso significa que o carregador foi testado e aprovado para o uso. Você viu aí, que susto para o Tiago e para a família dele. Que bom que nada de mais grave aconteceu. Uma mudança de vida deixou o Wallace perdido e aí as portas se abriram para a depressão. Desiludido, o professor, um jovem de 23 anos, chegou a pensar em se matar. Mas, aos poucos, ele conseguiu entender que a felicidade não está presente em todos os momentos e que o amor próprio faz toda a diferença. Hoje, ele é conhecido pelo bom humor e por ajudar outras pessoas que enfrentaram a mesma dor. Um desabafo nas redes sociais revela momentos de desespero que o Wallace passou em 2010. Com 23 anos, este professor tentou se matar. É uma sensação de impotência e falta de controle com a própria vida. Você não consegue lidar com com situações que você não consegue controlar. Você tenta criar controle, você tenta manter a segurança da situação e você não consegue. Wallace se mudou do interior para Vitória na expectativa de dias melhores, mas ele se viu perdido depois de ficar sozinho. Estava naquela situação de local novo, um relacionamento terminando, eu vim dividir com um amigo que também acabou saindo e tudo isso culminou de não conseguir lidar com a situação na época e tentar uma tentativa de suicídio através de via de medicamentos, no caso, né? Tristeza é diferente de depressão. Os especialistas dizem que uma pode levar a outra. E existem alguns sinais que mostram se a pessoa já está depressiva ou se ela está neste processo de cair numa depressão. O psiquiatra Vicente Ramatiz explica que os sinais podem passar despercebidos. A combinação deles é que mostra a necessidade de um tratamento. O que é preciso ficar bem claro é que depressão é doença. Vai começando com um transtorno no sono, uma dificuldade de dormir, ou o contrário, sonolência, né, um dia todo, com um transtorno de apetite, perda de apetite, ou às vezes o contrário, comendo demais, o fulano está engordando, uma desmotivação contínua, se mostra muito sensível, se ofende com qualquer coisa, isso fica evidente nas relações pessoais e interfere realmente na vida da pessoa. E o ponto crítico da depressão, como aconteceu com Wallace, é tentar se matar. Não acontece com todos, mas por conta dessa decisão extrema que os especialistas orientam buscar ajuda o quanto antes. Precisa estar no médico especialista para a gente estar, primeiro, identificando o que é isso. Né? Às vezes o indivíduo vai estar manifestando um quadro, vamos dizer, hipotiroidismo, algo parecido, e ficar achando que está com depressão. E segundo, esses quadros, eles têm a necessidade de um tratamento conjunto, ou seja, fazer psicoterapia
né? A presença do psicólogo é importante, mas não vamos ter resultado se não iniciarmos com medicação. O Wallace passou pelo tratamento e hoje é outra pessoa. E para compartilhar a experiência dele, publicou um texto nas redes sociais. Logo em seguida, outras pessoas com problemas parecidos começaram a entrar em contato. Com essa história, este professor, que agora trabalha como gerente de hamburgueria, vive um novo dia de cada vez com a cabeça no lugar. E tudo pelo que ele passou, hoje serve de aprendizado para compartilhar. Eu descobri principalmente como a vida pode ser bonita, não numa totalidade, mas em fragmentos. Antes eu tinha a impressão que para eu ser feliz tinha que ser completo. Sabe, eu tinha que ter tudo para ser feliz e a gente acaba descobrindo que a felicidade são fragmentos. De todos os amores que você possa viver, o mais importante é o amor próprio, o único que não pode acabar. Os outros a gente vai levando, a gente vai evoluindo, vai crescendo com eles. É isso, Wallace, você disse tudo. Vamos buscar dias felizes, um de cada vez. Adoramos o seu sorriso, viu? E para conhecer melhor o Wallace, que venceu essa doença horrorosa, basta entrar no Facebook dele, Wallace Aranha. Amigos, agora vamos falar de coisa boa também, daquelas que emocionam de verdade. Nós mostramos a história do John. Você se lembra, você também? O garoto ficou paraplégico, vítima de bala perdida e precisava de remédios para curar as feridas no corpo. O pai, desempregado, não tinha condições de comprar uma cadeira de rodas, fraldas descartáveis e outros materiais para cuidar do filho. Mas eis que a solidariedade surgiu e trouxe de volta o sorriso do menino. Várias pessoas fizeram doações à família e hoje uma turma do bem fez questão de ir pessoalmente entregar o que arrecadou. O garotinho, que teve a vida mudada de forma trágica de uma hora para outra, ainda realizou um grande sonho. Felipe Chicarino e Bruno Passos contam pra gente. O sorrisão do John diz tudo. As coisas melhoraram nas últimas 2 semanas. Muita gente resolveu colaborar. Não é não, moleque? Apareceu muitas coisas. Pacote de fralda, gases, que vocês podem ver. As coisas pro seu curativo, né? Para os meus curativos. Luva, óleo de girassol, soro, algodão, muitas coisas. Cadeira. Cadeira, duas cadeiras e vai chegar uma motorizada. A gente esteve aqui no final de dezembro a pedido do próprio John. Vou tentar resumir a história. Há 1 ano, ele foi vítima de bala perdida e perdeu os movimentos da cintura para baixo. Como ficou acamado e muito tempo na mesma posição, surgiram feridas no corpo dele. Era necessário fazer curativo rotineiramente, mas o posto de saúde de Carapina Grande, na Serra, não estava colaborando. Agora, tudo mudou. Amém. Graças a Deus, Felipe, resolveu bastante. O postinho está fazendo visita todos os dias. Todo dia? Todo dia. Olha que bom, olha que legal. Então, dando os materiais, entendeu? E agora não está faltando nada pro John. Do postinho não está faltando mais nada. Em relação a curativo, tá tudo ok. Tudo ok. Em relação ao curativo, tá tudo ótimo. O John não sabia, mas enquanto conversávamos, chegou na casa dele uma surpresa que tinha nome e sobrenome: Amor Solidário. Mas o fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. O choro de John desta vez foi de alegria. Um grupo de amigos de Vila Velha se uniu em torno da história do menino. A Solange assistiu e se emocionou com a reportagem. Foi o estopim para a explosão do bem. Eu vi a reportagem na tribuna e aí eu, sentada no sofá, pensei assim, nossa, sozinha poderia comprar cadeira, mas com uma turma abençoada que trabalha comigo, a gente pode fazer muito mais. E aí cheguei no serviço, fui falando com a Soninha, falei com a Vivi, fui falando com as meninas, aí cada um se mobilizou, se juntou e deu um pouquinho, e nesse pouquinho a gente conseguiu juntar uma quantidade assim que superou as expectativas. Além de alegria e paz, os amigos levaram presentes, produtos de higiene pessoal, comida e uma cadeira de rodas infantil 0 km. Agora, John, vamos testar essa cadeira aí? Pra ver se ela é boa mesmo? Zerada ela. Dá uma volta? Bora. Dá um rolê? Bora. Hã? Bora. Aê, John! Uma
camisa personalizada com o nome dos 113 amigos que ajudaram foi entregue ao garoto. E é claro, mais carinho demonstrado num abraço coletivo. A gente vê muitas crianças brincando, mas ele tá aí, é uma criança, né? Que a gente tá aí, tem que se dedicar e ter amor ao próximo. Todos nós tem que ser solidários. Emociona, né? Muito, muito, muito. Imaginava que ia vir tanta gente assim? Não. Eu agradeço muito, muito, muito essas pessoas. O grupo de amigos está indo embora agora, só que o dia de surpresas do John vai continuar. Não acabou não. E agora a gente vai contribuir para um sonho dele. Quando conheci John, ele me disse que o sonho dele era ser jogador de basquete. Hoje vai ser o primeiro passo. Ele está pensando que vai passar por mais uma consulta médica, quando na verdade será apresentado à Seleção Capixaba de Basquete em cadeira de rodas. E quem faz as honras da casa é o Martoni, técnico da Seleção Capixaba e da Seleção Brasileira. É emocionante ver a surpresa no rosto de John quando descobre que o consultório é, na verdade, uma quadra. Vamos lá pra você conhecer então? Você vai jogar basquete? Sim. Vai? Ele trocou de cadeira. A dos atletas é mais leve, mais rápida e mais confortável. O menino não demora para se adaptar, tanto à cadeira quanto aos novos colegas. Na quadra onde funciona o projeto social e esportivo do governo do estado, John descobre que o mundo é bem maior que o pequeno quartinho dele e que o esporte é uma ferramenta que auxilia na recuperação física, psicológica e social. É uma forma de reabilitação perfeita, porque você faz isso de uma forma lúdica, prazerosa, onde um ambiente super saudável, e com isso você vai vendo um futuro diferente para você, possibilidades diferentes na sua vida, abrindo horizontes que você nunca imaginava que você poderia alcançar. John já conheceu bons exemplos para se inspirar. Max tem 18 anos, mas chegou aqui aos 8, com a mesma idade dele. Ambos são da Serra e têm histórias familiares parecidas. Hoje, ela é uma das principais atletas do estado e defende as categorias de base da seleção brasileira. O papo e o entrosamento entre eles foram afinados. Mais afinado ainda foi a outra surpresa do dia. Vou deixar para o Martoni contar. O John agora vai ser meu atleta. O John agora vai ser meu atleta. Então, a partir de fevereiro aqui, a gente vai ter uma escolinha para ele, né? Toda terça e quinta de manhã, você vai poder vir aqui, tá? E treinar nessa cadeira gostosa, aprender a correr, jogar bola na cesta. Quem tá convocando é o técnico da seleção brasileira, hein? Não é qualquer um não, hein? E aí, vai vir? Eu vou. Vou vir. 12 de janeiro, um dia de recomeços, de solidariedade, de choro, de sorrisos. Hoje, o grito não é de guerra, mas de amor. Juntos fazemos a diferença! Abençoado esse John. 12 de Abençoado janeiro, esse John. que dia, Viu, quantas pessoas maravilhosas na vida dele, que manhã linda o John passou, né? Que nunca falte para ele esse carinho tão especial. A vida, claro, será dura, mas você é guerreiro, John, já mostrou isso. Vai chegar onde quiser, basta acreditar em você. E nós da família TV Tribuna estaremos sempre aqui para te incentivar, dar todo o apoio e te aplaudir. Que Deus o abençoe muito mais, viu? Pessoal, mudando de assunto, funcionário público morre depois de ser atacado por abelhas em Guarapari. Isaías de Oliveira, de 63 anos, olha o Isaías aí de óculos, estava com uma equipe de fiscalização no bairro Nova Guarapari. O carro onde ele seguia passou por cima de uma colmeia de abelhas. O exame, ou enxame, melhor dizendo, atacou os ocupantes do veículo. Durante o ataque, os 2 funcionários da prefeitura conseguiram correr. Isaías, que era deficiente, acabou atacado. Os 3 foram socorridos e levados para a unidade de pronto atendimento na cidade. Mas Isaías não resistiu. Ele era funcionário da prefeitura de Guarapari há 30 anos e estava prestes a se aposentar. Contratação imediata, bom demais, né? São vagas para farmacêutico, atendente e ajudante de farmácia. Além do salário, a empresa oferece vale transporte, plano de saúde, odontológico e seguro de vida.
Gostou? Então mande o seu currículo para recrutamento@farmaciamonica.com.br. Praia, sol, verão, combinam com o quê? Claro, com poses na telinha do TN. Então veja quanta farra nas imagens enviadas pelos nossos amigos. E qual é a sua praia? Essa foto é a cara das férias da alegria e do verão. O Valdinei e a Francis foram equipados para Jacaraípe na Serra. Olha o chapeuzinho estilo do Valdinei. E será que ele vai pegar onda? Ainda em Jacaraípe, pai e filho aparecem para colorir a sua telinha. O Max Henrique é puro charme com esse óculos azul. E o paizão Antônio gosta mesmo é de um espelhado amarelo. Essa praia de Jacaraípe é mesmo pura alegria. E com esse calorão, esse mar deve estar maravilhoso. A Joana levou o marido e os filhos e curtiu a beça. A Rebeca é a fofura do dia na Praia da Costa, em Vila Velha. Cabelinho molhado depois de curtir o marzão, né, Rebeca? Que família massa! O Marcos, a Ellen e a Marilanda aproveitam regência e todo mundo no maior estilo. Que galera é essa? O verão dessa turma acontece em Itaparica, Vila Velha. Esses sim tiram a maior onda. A Miriam baba nessa gostosura. E eu também. Essa no ombro da mamãe é a Maria Eloá. As duas estão na Praia dos Recifes, em Vila Velha. Ainda em Vila Velha, só que na Barra do Jucu, a Priscila curte o sol, o mar e um som. Delícia de folga, hein, Priscila? Esse buraco na areia esconde uma dupla muito fofa. Vejam o Ícaro e o Fabrício na prainha em Jacaraípe. Marquilene reuniu a família mineira em Piúma. Esse bebê com o dedinho na boca tá uma graça, né? Praia secreta em Vila Velha? Não para esse casal apaixonado. Com vocês, o Júlio e a Viviane. E pra gente encerrar, quer pose de princesa? Então olha a Valentina com o papai João Paulo e a irmãzinha fofucha Betina na Ponta da Fruta, também em Vila Velha. Fico feliz com a felicidade dos outros. Muito demais, bom. A gente demais. aqui trabalhando, né? E curtindo a praia com os Isso. nossos amigos. E você, hein? Por onde anda curtindo o verão? Conta pra gente. Conta sim. As fotos podem ser enviadas para o nosso WhatsApp. O número tá aí na tela do seu TV, tá vendo aí, ó? 99792-2530. 99792-2530. Agora não dá pra curtir praia sem ter água depois pra tomar banho, né? É mesmo. Pois é, durante a madrugada choveu na Grande Vitória, mas não o suficiente para mudar o cenário hídrico na região metropolitana. O governo pede economia de água. E olha, se não economizarmos, o racionamento pode voltar. Na agricultura, já há regras que limitam o uso da água. A situação é considerada crítica. A CESAM e a Agência Estadual de Recursos Hídricos alertam sobre a redução das vazões dos principais rios que abastecem o Espírito Santo. São mais de 20 dias sem chuva, o que compromete o abastecimento nas regiões norte e noroeste. Segundo os levantamentos, o volume do rio Jucu, que abrange a Grande Vitória, também caiu muito. Por isso, a Companhia de Saneamento orienta sobre economizar para não haver necessidade de um novo rodízio. O que a gente solicita e orienta a população é que consuma água com parcimônia, consuma água sem desperdício, porque isso faz com que a vazão captada diminua e o nosso risco de um rodízio fique menor. Então é importante a solidariedade no uso da água. Nós fizemos um rodízio recentemente e estamos, assim, numa hipótese de retornar caso a vazão do rio não se recupere, mas se a população colaborar, isso não será necessário. Existe também o projeto de construção de uma represa no rio Jucu que teria a capacidade de armazenar 21 bilhões de litros de água, o que supriria a necessidade de 4 meses sem chuva. Mas para isso virar realidade, vai levar um tempo. A gente tem um projeto básico
que foi contratado e que foi entregue a maior parte dos estudos, e a entrega final ainda é nesse mês, mas depois disso ocorre ainda estudos ambientais, ocorrem desapropriações e ocorre efetivamente a licitação do empreendimento. Não é um assunto que resolverá a crise de falta de chuvas nesse verão. Há restrições de uso para irrigação, indústria, para o período diurno, né? Então, a regra de uso de água, sobretudo para irrigação, com os setores mais atingidos, né? Ela está parcialmente restrita. Recomendações, né, aos setores produtivos com normas de reuso de água, reutilização e mudança de códigos de postura municipais. Existe previsão de chuva apenas para as regiões sul-serrana nos próximos dias. Quinta, sexta-feira nós temos chuva localizada principalmente nessas regiões. Ela se espalha um pouco mais aí no final de semana, podendo chegar até a região do noroeste capixaba, né, depois da região serrana, e parte da Grande Vitória, talvez à noite aí, entre o sábado e o domingo. No ano passado, o rodízio para a Grande Vitória foi feito entre os meses de setembro e novembro. Durou 55 dias. Mas para ninguém passar por isso de novo, tem que economizar. Então a gente fica com monitoramento contínuo na vazão do rio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a colaboração da comunidade. É a comunidade participando, tendo a consciência de que ao tomar um banho, tome o banho com a quantidade de água necessária para que não falte para o vizinho, para as pessoas de um modo geral. Consciência para todo mundo, né? Economizem água, por favor, pessoal. Basta assistir a um jogo de futebol, um filme ou até uma novela. Chegou a ansiedade e lá se vão as unhas. Elas são destruídas pelos dentes até a ansiedade passar. Pois é, não é difícil encontrar quem tem o costume ou o mau costume de roer unhas, principalmente os adolescentes. Mas esse ato aparentemente inofensivo pode trazer vários problemas à saúde. Então, fala, doutor. Basta vir a ansiedade que logo as mãos vão direto à boca. Nesse instante, Maria Clara, de 10 anos, começa a roer as unhas. Seja lendo um livro ou assistindo um filme, sempre uma mão vai estar ocupada. Porque eu gosto, porque eu vejo filme, aí eu fico com ansiedade. Essa mania de Maria é desde pequena. A mãe já tentou conversar com a filha para evitar que ela faça isso, mas o diálogo não funcionou. E ela não sabe mais o que fazer para que a menina pare de triturar as unhas. Desde bem pequenininha, que ela se deu por gente que ela rói a unha. E eu venho lutando assim, venho tirando tira a mão da boca, vou brigando para ela tirar a mão da boca. Faço chantagem, vai ficar de castigo ou não vai ganhar um presente, mas não tem jeito, não funciona, eu não sei o que fazer mais. Quem também tem essa mania é a tia de Maria. Miriam, de 45 anos, está preocupada. Até hoje ela não parou de devorar as unhas. Principalmente se estiver vendo filme de ação na televisão. Aí que eu como unha. De acordo com a pesquisa publicada na revista PubMed no ano passado, a onicofagia pode afetar entre 20% a 30% da população mundial. Ela leva ainda a problemas psicossociais e pode afetar negativamente a qualidade de vida. A dermatologista explica que essa atitude, por mais que seja comum entre as pessoas, não é algo normal e merece atenção. São vários os problemas que podem acontecer provenientes deste hábito, né? E engolir germes, por exemplo, micro-organismos que estão presentes no ambiente, na areia, na terra, nos objetos. E esses micro-organismos, alguns deles são patogênicos, ou seja, alguns deles causam doenças aos seres humanos. Outro problema bastante frequente por conta desse hábito é a infecção na própria unha. Quando você rói a unha, você às vezes rói a cutícula também. E ali você deixa um machucadinho que facilita assim a entrada dos micro-organismos, causando doenças próximo às unhas e inclusive nas unhas. Uma das estratégias para tentar acabar com esse mau costume pode ser a utilização de cosméticos e até terapias com profissionais da área. Primeiramente, deve levar essa criança para uma consulta com o pediatra, né? Então, o pediatra, durante a consulta, conversa com os pais, ele vai tentar identificar se existe algum problema
que esteja causando esse hábito, ou seja, causando a onicofagia. Existem alguns cosméticos, né, esmalte, que as pessoas acabam utilizando isso para tentar evitar de colocar o dedo na boca, né? Isso realmente faz efeito? É recomendável ou não? É uma terapia que chama terapia de aversão, que é quando você coloca ali no local, ou seja, na unha ou no dedinho, uma substância que é repulsiva, que você tem um gosto ruim, e assim a criança, quando leva o dedinho na mão, ela logo tira porque o gosto não é agradável. No mercado não existe um remédio que cure esse hábito. Para a dermatologista, é preciso que haja determinação para largar o vício de roer as unhas. Geralmente, por volta dos 15, 16, 17 anos de idade, quem tinha esse hábito, ele vai largando. Poucos são os adultos que mantêm esse hábito. Olha, parar de roer unha é uma libertação. Tem 2 anos que eu parei de roer, você acredita nisso? Eu me lembro disso. Machucava até os dedos, né? Nossa, é muito horrível. Quem parou de roer unha também é Papai Noel. Agora ele não fala ro. Estorino. Ai, quem engole as unhas pode ter problemas no estômago. Roer as unhas também pode prejudicar os dentes, a arcada dentária e a articulação. Se o problema não for psicológico, a recomendação é manter as mãos sempre ocupadas e fazer atividades que ajudem a extravasar essa ansiedade. O caso do agente penitenciário que atirou na barriga da mulher grávida, outras 2 pessoas procuraram a polícia para registrar queixa contra esse suspeito, tá? Rafael Zardo Neto, olha o Rafael aí tapando o rosto, está sendo acusado de agredir um dentista e assediar uma jovem numa festa. O dentista perdeu um dente depois de levar um soco. A agressão teria acontecido na mesma festa em que o suspeito e a esposa estavam horas antes do disparo. O dentista procurou a polícia e registrou queixa. Ele reconheceu o agente penitenciário depois que o caso ganhou repercussão. O agente penitenciário foi preso e está oficialmente afastado das funções por 90 dias. Agora, voltamos a falar de férias, verão. Tem capixabas e turistas que preferem ficar na areia. Já outros não abrem mão de sentar num quiosque, mas é bom ficar atento. É no verão que alguns comerciantes abusam das cobranças. O Procon dá dicas para o consumidor não cair em armadilhas. Um programa que muitos capixabas e turistas buscam nesse período de verão é ir à praia e comer um peroá frito, tomar uma cerveja, além de aproveitar todas as outras opções que um quiosque pode oferecer. Quem é que não gosta de sentar à mesa, comer e beber para aproveitar um belo dia de sol? Mas esse consumidor às vezes está sendo prejudicado e não sabe. Não são todos, mas tem quiosque por aí que nessa época de verão acaba crescendo o olho querendo ganhar mais e pratica cobranças abusivas e algumas irregularidades. Por isso, o consumidor deve ficar atento nessas dicas do Procon. Não é permitido cobrar consumação mínima para o cliente ficar no estabelecimento. A diretora do Procon estadual, Denise Isaíta, diz que esta é uma prática ilegal. Essa cobrança é uma cobrança abusiva, nós encontramos essa prática no ano passado, né? A gente espera, e essa é uma orientação, principalmente para os fornecedores, que essa prática não aconteça nesse ano. E é um alerta para o consumidor. O consumidor tem o direito de sentar-se à mesa, sentar-se no quiosque, sentar-se no restaurante, sem que ele tenha que pagar mais por isso. Ele não pode estar obrigado, ele não pode ser condicionado a pagar um valor mínimo. Caso ele queira, por exemplo, consumir apenas uma água de coco, esse é um direito do consumidor. O Márcio resolveu curtir uma praia hoje com a família em Itaparica, Vila Velha. Ele sempre fica atento a essa cobrança antes de escolher o quiosque. Você nem sempre está preparado para gastar um valor que você não planejou. Então assim, igual aqui, por exemplo, eu perguntei antes para o rapaz, ele disse que a consumação de só paga que consumir realmente, que é livre, que é tranquilo. Então nós optamos por ficar aqui, um dos motivos foi esse. Outro alerta que o Procon faz é sobre a área do quiosque. Eles podem colocar cadeiras e mesas em uma certa área da praia, mas alguns abusam, como vemos nessas imagens enviadas por telespectadores. Era tanta mesa e até grades e barracas que chegou a cercar a cabana dos guarda-vidas. Isso deve ser denunciado à própria prefeitura. É o direito do cidadão transitar sem ser incomodado ali por guarda-sóis ou mesmo cadeiras.
cadeiras e sem ser incomodado a ter que consumir qualquer produto ou qualquer serviço. E o famoso 10% na conta? Esse já está batido, é opcional, mas alguns estabelecimentos insistem em colocar na conta sem perguntar ao consumidor se ele aceita pagar a taxa. Nesse caso, se achar que não deve, o cliente pode pedir para retirar, mas também, se for bem atendido, como o Márcio foi, aí o pagamento fica a critério de cada um. Depende do serviço que é prestado, se há um diferencial, eu até acho justo. E nem sempre esse 10% vai realmente para o garçom e tal, né? Então tem que ser olhado isso também, né? Hoje é quinta-feira, 12 de janeiro. Vamos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna? Governo prepara a volta do racionamento na Grande Vitória. Assessor de vereador é baleado na cabeça. Ataque de abelhas mata fiscal em Guarapari. Delegado investiga 2 médicas acusadas de erro em cirurgia. UFES cria comissão para evitar fraudes em cotas raciais. Prefeitos estudam usar balsas no novo aquaviário. E você vai ler ainda no Jornal A Tribuna de hoje. No AT2, perdedor que virou fenômeno. Conselho decide hoje aumento de passagem em Vitória. E no Sobre Rodas, tracker mais potente e econômico. A seguir tem vagas de emprego para garçom, costureira, manicure, auxiliar de cozinha. Soldador e auxiliar de serviços gerais. Nós voltamos bem rapidinho, não saiam daí. Se for sair, volte logo, tá? Agora 12:35, até já. Já estamos de volta com vagas de emprego no Cine de Vila Velha para garçom, costureira, manicure, auxiliar de cozinha, soldador e auxiliar de serviços gerais. Cadastro no site cine.com.br. Olha, amigos, muito obrigado pela audiência. 7h20 da noite, Jorge Bitt te espera no Tribuna Notícias, segunda edição. Eu e Ingrid voltamos amanhã, a partir do meio-dia em ponto. Esperamos a sua audiência com fotos dos amigos e suas praias. Vem aí Débora Moraes e seu vestido curto para mais uma edição do Ronda Geral. Cuide-se bem. Beijo, Débora. Beijo para você, até amanhã.